Após o início da guerra russo-ucraniana, muitos começaram a questionar as doutrinas militares ocidentais, nas quais a principal aposta é feita no uso de armas de alta precisão, caças furtivos e outros sistemas extremamente complexos. Isso se justifica pelo fato de que esses equipamentos são produzidos em pequenas quantidades. De qualquer forma, tudo levará ao confronto de exércitos entrincheirados, lançando toneladas de explosivos uns contra os outros. Mas a operação de Israel contra os alvos iranianos mostrou que tudo é relativo. Com uma operação militar especial bem planejada e precisa, é possível alcançar os objetivos estabelecidos. O que chama a atenção durante o ataque israelense é a supressão bem-sucedida da defesa antiaérea iraniana no setor determinado. Afinal, seria tolice supor que não restou defesa antiaérea no Irã como classe. Alega-se que parte dos sistemas de mísseis antiaéreos foi destruída com a ajuda de sabotadores que utilizaram drones de ataque e sistemas Spike Non-Line of Sight, que permitem guiar os mísseis Spike sem contato visual direto com o alvo. Quantos sistemas de mísseis antiaéreos foram destruídos dessa forma não se sabe. Nos vídeos que apareceram na internet, vemos principalmente sistemas de curto e médio alcance. Como os sistemas de longo alcance foram desativados, saberemos mais tarde. Há sugestões do uso do drone Harop com uma cabeça de busca anti-radar, que detecta e atinge autonomamente as fontes de emissão de rádio. Mas o fato é que Israel conseguiu, no primeiro dia da operação, limpar o céu, reforço, nos setores que eram necessários para eles. Da fronteira do Iraque até a instalação nuclear em Natanz são cerca de 500 quilômetros. Claro, nós não sabemos exatamente quais meios os caças israelenses usaram para atingir esse alvo. Em ataques recentes contra os Houthis, foram usados mísseis Rampage, os mais modernos e de maior alcance em serviço na Força Aérea de Israel, de 150 a 250 quilômetros. Isso nos dá uma noção muito aproximada de qual é o comprimento do corredor aberto na defesa antiaérea do Irã, e também que as tecnologias modernas, de qualquer forma, ainda fazem a diferença, embora isso já estivesse claro há um ano. Mesmo com os ameaçadores S-300 russos, os ataques israelenses em 2023 e 2024 abalaram significativamente a defesa antiaérea iraniana. Foram desativados os lançadores e os radares, os olhos e ouvidos de todo o sistema. Um episódio-chave foi a destruição do radar perto de Isfahan, que se tornou um símbolo da vulnerabilidade que o governo oficial de Teherã tenta desesperadamente mascarar. Isso inevitavelmente nos remete à forma como o Estado-Maior russo tratou sua operação militar especial. Por exemplo, eles consideraram suficiente garantir ao público, pela televisão e internet, que a defesa antiaérea e a aviação ucranianas foram destruídas. Depois disso, enviaram o Su-34 para bombardear cidades pacíficas da Ucrânia com bombas aéreas não guiadas, como na Segunda Guerra Mundial. E, claro, como consequência, perder caças Sukhoi abatidos, cada um custando $50 milhões, por um simples sistema portátil de mísseis antiaéreos. A Força Aérea de Israel, até o momento, não perdeu nenhum caça envolvido na operação. Estou dizendo isso porque, se essa tendência continuar, será um sinal claro para Moscou. Apesar da aparente fraqueza da parte europeia da OTAN, é prematuro descartá-la. E é preciso levar em conta que os membros europeus da aliança possuem 120 F-35 e 20 aeronaves de alerta aéreo antecipado. Afinal, ataques precisos contra a defesa antiaérea deixam o Estado vulnerável a ataques posteriores. O mais interessante é que armas de alta precisão foram usadas não só contra sistemas de mísseis antiaéreos ou tático-operacionais. Pela primeira vez na história militar, ela foi usada em massa contra o alto comando militar e pessoas envolvidas em sua criação. Não lerei a lista de generais do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica e cientistas eliminados. Ela é atualizada mais rápido do que eu consigo reescrever o texto do vídeo. As fotos dos apartamentos atingidos dos criminosos de guerra são de fato impressionantes. Ainda precisamos descobrir como esses ataques afetarão as capacidades da Guarda Revolucionária Islâmica, como desenvolver medidas de resposta e, principalmente, como manter o poder no país. Afinal, como lembramos, a decapitação da liderança do Hezbollah praticamente destruiu completamente o grupo. Com a ajuda de Deus, nossa resposta será forte, impactante e eficaz. Em poucos dias e noites, nos encontraremos com Israel no campo de batalha. Desculpe por interromper. Temos uma confirmação oficial do grupo Hezbollah sobre a morte de Hassan Nasrallah. O que você tem a dizer sobre isso? Claro, o momento escolhido para atacar as instalações nucleares do Irã é o mais apropriado. E, na verdade, seria tolice não aproveitá-lo.
Jerusalém sempre foi contida pelos representantes iranianos ao redor das fronteiras. Mas agora o Hezbollah está incapacitado e o Hamas, por razões óbvias, não pode atacar pelas costas. E o principal, não há mais formações iranianas na Síria, restam os Houthis do Iêmen, porém suas capacidades se limitam a ataques com mísseis, o que não preocupa tanto Jerusalém quanto as operações terrestres do Hezbollah. Os líderes restantes, que conseguiram informar que não pretendem participar da resposta do Irã, mais uma vez demonstram todo esse fanatismo forçado e comprado. Ainda é cedo para descartar o Irã. Seu contra-ataque, embora não impressionante, depende do número de mísseis que os mulás possuem e da quantidade de antimísseis de Israel. Afinal, disso pode depender qual estratégia será desenvolvida em Teherã. As imagens impressionantes dos ataques a Tel Aviv certamente causam impacto. Após os primeiros ataques, é evidente que a defesa antiaérea israelense lidou melhor com a situação do que a iraniana. Não é possível interceptar tudo, e as zombarias de alguns Etnik sobre a cúpula de ferro revelam sua sede de sangue e, talvez, seu amadorismo. O sistema Domo de Ferro não foi feito para interceptar mísseis balísticos de longo alcance. Como em todos os países, Israel possui um sistema de defesa aérea em múltiplos níveis, onde a defesa contra mísseis balísticos é responsabilidade do sistema Strelets e dos americanos Terminal High Altitude Area Defense. O sistema de defesa israelense possui 3 níveis. O Funda de Davi intercepta mísseis balísticos de médio alcance e de cruzeiro. Em seguida, o Domo de Ferro neutraliza foguetes não guiados e drones. Nos primeiros 2 dias, esse escudo em camada se saiu bem, mas a questão é por quanto tempo ele pode aguentar o impacto e se os iranianos têm com o que desferir esse golpe. Vamos observar, pois, claro, a situação no Oriente Médio afeta diretamente a nossa região também. Os iranianos podem responder, além dos ataques convencionais, também bloqueando o Estreito de Hormuz e o Estreito de Bab el-Mandeb. Na verdade, foi exatamente por isso que Trump ordenou o envio de mais um porta-aviões para as águas do Oceano Índico, para impedir isso. Todos viram o gráfico do preço do petróleo e sabem o que causou sua alta. O ultimato de Israel também pressiona os mercados, ameaçando destruir a infraestrutura petrolífera iraniana em caso de um ataque excessivo de mísseis do Irã. O terminal responsável por 90% das exportações de petróleo do Irã está localizado na ilha de Kark. Teherã, por sua vez, promete bloquear o Estreito de Hormuz. Sem dúvida, no Kremlin estão bebendo champanhe por causa do que está acontecendo agora no Oriente Médio. Aqui você tem tanto a mudança do foco mundial quanto o redirecionamento de armamentos que eram destinados à Ucrânia. O que mais me preocupa é que todos os mísseis para o sistema Patriot PAC-2 e PAC-3, que saem das linhas de produção por ordem da Casa Branca, podem ser redirecionados para Israel. Nessa situação, a Ucrânia precisa urgentemente do apoio da Europa, ao menos com uma compensação temporária pela falta de mísseis antiaéreos guiados de seus próprios estoques. Mas será possível um desfecho positivo? Permitam-me citar uma postagem, vocês nunca vão adivinhar de quem, de Yulia Latinina. Vou ler. Orgulho-me de Israel e de Netanyahu ter enfatizado em seu discurso: esta não é uma guerra contra o povo iraniano, mas sim contra o regime dos mulás. E expressou a esperança de que chegará o tempo em que esses 2 povos antigos voltarão a ser amigos. A propaganda do Kremlin, mesmo nessa situação, não deixou de atacar a Ucrânia. O texto da Latinina sugere: vejam, israelenses, ao contrário dos ucranianos, não lutam contra o povo iraniano, eles lutam contra o regime. Na visão dos seus curadores, é preciso incutir nos que lutam pela liberdade da Ucrânia a ideia de que eles estão lutando contra Putin e que o povo russo é irmão deles. Esse truque é necessário para que, em caso de trégua ou congelamento da guerra, possam promover dentro da Ucrânia políticos dispostos a se aproximar da Federação Russa com base na narrativa de que irmãos às vezes brigam, mas continuam sendo família. Essa estratégia já foi descrita por Vladislav Surkov. Só que aqui tem um detalhe. A questão é que Israel realmente está lutando contra o regime iraniano, que não conta com muito apoio da população. No Irã, protestos econômicos, sociais e políticos acontecem regularmente. Em 2020, 2 milhões de pessoas protestaram contra a Guarda Revolucionária Islâmica. Mais de 19 mil foram presas, 500 mortas e 7 executadas. Na verdade, basta olhar para como os iranianos votam. Para quem não sabe, neste país do Oriente Médio, as eleições são relativamente democráticas. E agora o presidente do país é o reformista Massoud Pezeshkian. Pezeshkian criticou a lei da época da Revolução Islâmica, que obriga as mulheres a cobrirem a cabeça e o pescoço em público. O novo presidente iraniano promete restabelecer as relações com o Ocidente e acabar com o isolamento do país em relação ao resto do mundo.
Pezeshkian pede negociações construtivas com o Ocidente sobre a retomada do acordo nuclear de 2015, no qual o Irã concordou em limitar seu programa nuclear em troca do alívio das sanções ocidentais. Porém, seu cargo é formal, já que o poder no país pertence ao Rahabar e à Guarda Revolucionária Islâmica. De fato, é contra eles que Israel está lutando. Ao contrário da Federação Russa, onde Putin tem o apoio incondicional da população e até de ex-liberais como Latinina, o Ayatollah Khamenei mantém o poder apenas com a ajuda de militantes fanáticos. E é nisso que Israel e o resto do mundo democrático esperam, que ele não consiga manter o poder agora. Eu também espero por isso. Como os acontecimentos vão se desenrolar vai depender de uma enorme quantidade de fatores. Não é possível calcular todos eles. Qual será a reação da população? Por quanto tempo continuarão os ataques aéreos? Quem mais entre as autoridades de alto escalão será eliminado no Irã? O Ayatollah conseguirá manter a unidade política interna e reprimir os protestos? Haverá protestos, afinal? Claro, para a Ucrânia, o pior cenário é um conflito prolongado entre Teherã e Jerusalém, com ataques mútuos regulares. Mas vendo como os iranianos comemoram os ataques da Força Aérea de Israel aos arsenais iranianos, eu não apostaria todo o meu dinheiro que Khamenei conseguirá manter o poder facilmente. Então tudo o que nos resta é esperar que Israel resolva esse problema rapidamente. O regime do Ayatollah vai cair e o príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi, que apoia regularmente a Ucrânia, retornará ao Irã. Há chances, ainda que mínimas, disso ocorrer. Sabe do que os iranianos estão felizes nessas imagens? Ao fato de que a seleção do Irã perdeu para a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de Futebol. Em 2022, durante grandes protestos, os jogadores de futebol iranianos apoiaram inicialmente os manifestantes e se recusaram a cantar o hino na partida contra a Inglaterra. Depois disso, eles começaram a sofrer pressão e já na partida contra os Estados Unidos, decidiram cantar o hino. Na terra natal, isso foi considerado uma traição. Eu entendo que para muitos conformistas, parece que os caras que chutam a bola não podem ser responsáveis pelo Estado, cuja bandeira eles carregam ao entrar em campo. Mas isso é só no mundo da latinina. Para os ucranianos, assim como para os iranianos, os conformistas são tão cúmplices do regime quanto aqueles que apoiam abertamente o poder. E quando virmos os russos que não deixaram o país se alegrando abertamente com as derrotas de Putin ou daqueles que juraram lealdade a ele, então a paz chegará. Enquanto isso, esperamos que os iranianos aproveitem essa oportunidade única e recuperem sua pátria. Mas como sempre, cabe a eles decidir se querem ser ou